Olá, hoje, quinta-feira, é dia de conversar no Sem Edição com o historiador Marco Antônio Villa. Eu sempre te recebo com a mesma frase, não falta assunto. Agora, olha, desta vez exageraram. Exageraram, olha. Eu acho que nunca houve uma quarta-feira sim. como esta que caiu no 25 de novembro. Eu queria que você, que tem essa memória fabulosa e só resumisse os fatos e dissesse o que significou esse dia aí para a história do Brasil. Né? Olha, realmente foi um grande dia, porque nós tínhamos no dia anterior, tinha um episódio da prisão do José Carlos Bunlai. A prisão do Bunlai era uma prisão mais ou menos esperada, né? Porque tudo que se falava das relações privilegiadas que ele dizia que tinha com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. E tinha. Né? Tem a questão das fazendas. Agora faz de conta que só conhece de vista. De vista. Com os filhos, a questão dos filhos terem na São Fernando, lá no escritório lá da empresa dele, da usina, aqui em São Paulo, terem salas e tal. Então havia uma relação muito próxima com todos os filhos, conhecendo, indo nas festas familiares e tal. Ele dando entrevista, dizendo como é que conheceu Lula em 2002, etc., que ele começou a apresentar Lula para os empresários. Era uma história não muito explicada, que o Lula não precisava do Bunlai para apresentá-lo para os empresários em 2002, durante a campanha presidencial. Era uma história que você sabia que era mal contada. E os valores do empréstimo obtido no BNDES, começou lá com 100 e tantos milhões, deve mais de 300, a falência, outros negócios que envolvia petróleo, que você não entendia como um pecuarista poderia entender de mar, da terra ao mar. Ganha dinheiro no sertão, mas é apaixonado pelo mar. Pelo mar, Eu acho que ele pensou naquela velha história, o sertão vai virar mar. Vai virar mar. Isso, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Aquela velha profecia que está lá nos sertões do grande Euclides da Cunha. Então, a coisa toda, você falava, esse sujeito vai ser preso, tal, é o Bunlai, etc. E acabou sendo tal. Para surpresa dele, e a gente sabe que o Bunlai não é um quadro de partido. Por exemplo, não é um Genuíno, não é um Delúbio, José Dirceu, um Vacari, não é alguém de quadro de partido, sindicato, partido, né, que tem aquela disciplina stalinista e tal. O Bunlai, a gente sabe, se passar algum tempo, ele pode falar algo que muita gente não gostaria que ele falasse. Né, Foi preso na terça-feira. Na terça-feira. Então, aí aquilo... Eu falei, puxa vida, agora a situação vai ficar muito... Chegamos ao limite. Chegamos ao limite. Eu falei, agora, o Bunlai. E aí começamos a ver os negócios do Bunlai e tal, que daqui a pouco a gente pode até tocar com o preso no dia posterior, no dia 25 de novembro, que vai virar uma data histórica logo. Vai, sem dúvida. Porque o desenho que nós tínhamos era o seguinte, a operação... continua tal, na 25ª primeira fase, chamada de passe livre, porque o Bunlai tinha passe livre no Palácio, no Planalto. Na portaria tinha uma foto dele dizendo, olha, chegar pode ir direto para o gabinete presidencial. Exatamente, bastava dizer que ele era ele. Ele era ele, ó... Ia tranquilo, tal lá. Então, todo mundo imaginava, falar, não, é uma prisão tal do sujeito que tem ligações com todo esse esquema, que é tão amplo, e tem entradas em bancos, empresas estatais, autarquias, ministérios, prefeituras, é uma loucura tal. Mas, e que aquele acordão que estava sendo construído em Brasília, e pelo Lula, o número de vezes que ele foi a Brasília recentemente, não foi durante todo o ano tal. Então, que ele estava costurando aquele tipo de aliança, que era para preservar Eduardo Cunha na presidência da Câmara, tem um mandato, claro, e na presidência da Câmara, empurrar tudo para depois do Carnaval, aprovar algumas medidas do ajuste fiscal esse ano, né? A reeleição do TSE deixa para abril, o Tribunal Superior Eleitoral vai discutir essa questão, pedaladas também em 2016, esperando que a temperatura política até lá caísse e que tivesse, de alguma forma, algo que eles não controlam, uma retomada econômica. E nós sempre falamos aqui que a possibilidade de retomada econômica... Sempre, você diz sempre que falamos de movimentações todas suspeitíssimas aí, políticas. Sim. Você registrou que havia duas componentes que escapavam ao controle dos que se acham capazes, Sim. que são, né, incapazes de tudo. Perfeito. Crise econômica e Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. E aí, aí a crise econômica, a situação é cada dia mais grave, todos os indicadores mostram isso. E aí no dia seguinte, logo pela manhã, nós somos recepcionados, os brasileiros de bem ficam satisfeitos. Era um dia de final de Copa do Mundo. Pô,
prenderam o senador do Ciro Amaral, líder do governo, mais do que do PT. Em homenagem ao teu programa. E nós logo cedo, eu imaginei que ia comentar de manhã o Bonlai. Aí, 3 minutos depois, começou o negócio, prisão do Delcídio, aí foi aquela correria e tal. E aí começa a ver a sequência das informações, quem é que tinha sido preso e tal. Bem, primeiro em relação ao Delcídio... Líder do governo. Líder do governo. E o grande negociador, que sempre gostava de falar que tinha muitas relações com Lula, falava até que durante essa semana viria a São Paulo, o Instituto Lula, se encontrar com Lula, colocava salmos da Bíblia todo dia nas redes sociais, cada dia um salmo, um homem religioso. Presidente da CPI dos Correios, que se transformou na CPI do Mensalão. É verdade, é verdade. E aí aquele homem religioso, tal qual o Bonlai também, que o Bonlai diz que faz novena, vai à missa, tem crucifixo, anda aqui na lapela com uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, tal, o curioso tal. Aí o nosso Eles não têm a menor chance no juízo final. Esse já sabe para onde vão, para o 7º círculo do inferno. Aí a coisa toda, quando você vê aquilo, aí vê a notícia, puxa, foi uma bomba tal. Primeira coisa, consultar a Constituição. O que diz a Constituição sobre isso? Bem, a Constituição diz que isso pode ocorrer nas formas como foi feita a prisão. Prender um senador no exercício do mandato. No exercício do mandato, um flagrante, etc. Mas daí precisa da autorização, a confirmação da prisão por parte do Senado Federal. Tal qual está disposto lá. Se fosse um deputado, seria da Câmara. Da Câmara dos Deputados. Então, aí falou-se, bem, agora a bola passa para o Senado e tal. Então, todo mundo dizendo, e agora o que vai acontecer? Desde manhãzinho, o Renan em reunião com a assessoria jurídica, etc. tal. E tivemos a sessão ontem, eu acompanhei e tal, com misto de alegria, de irritação com alguns discursos. Jader Barbalho fazia anos que o Jader Barbalho não ia à tribuna, foi lá, falou 2 vezes tal, defendeu primeiro o voto secreto e não o voto aberto, que acabou sendo derrotado. O voto aberto ganhou por uma larga maioria tal, né? E posteriormente a votação que envolvia, então, se ele ia continuar preso ou não, ou seja, qual é a posição do Senado, que referenda a posição da prisão determinada depois pelo Supremo Tribunal Federal. Qual era a sua expectativa? Olha, no início da ação, eu confesso, eu falei, eles vão tentar fazer o voto fechado, o voto secreto. Que era o plano do Renan. Porque o regimento fala, eu fui ler o regimento do Senado, falava em voto secreto. Mas a Constituição, que evidentemente é superior ao regimento, sobre essa questão com a emenda constitucional número 35, não estava claro, explícito, que o voto seria aberto. Era omissa. Era omissa. Agora, você podia, por analogia, vendo outros momentos da Constituição que falam em transparência, dizer que a transparência pressupõe o voto aberto tal, e outras interpretações por Senado. Mas não estava explícito na forma da lei e tal. Eu achei, mas a nota do PT foi decisiva. Quando o Rui Falcão, a nota em nome do partido, joga o Delcídio às feras, diz assim, olha, nós vamos prestar qualquer solidariedade. Porque ele não estava... Não eram atividades partidárias. Partidárias, não era nem do governo, nem partidárias nem do governo. Ou seja, era da esfera privada. Então, da esfera privada não vamos defendê-lo, né? E quando sai aquela nota do Rui Falcão, houve uma mudança no plenário. Os parlamentares, por exemplo, do PMDB e não só, né, falaram assim, olha, vamos tirar o nosso cavalo da chuva, não vamos a gente se queimar para defender esse nem eles. Renan disse que era uma atitude covarde. Covarde, e vários fizeram esse pronunciamento covarde, tanto que dos 11 parlamentares do PT, 9 foram favoráveis à soltura do Delcídio, e 2 parlamentares acabaram não seguindo, do Rio Grande do Sul e da Bahia, o que era mais ou menos esperado, que esses 2 geralmente não estão votando com o PT e tal. E mais 4, que deu 13 votos, um dos quais o Fernando Collor, que já tinha provavelmente votado pelo voto fechado e tal, e mais outros 3 parlamentares de pouca relevância. E não querem problema com os futuros companheiros de cela. E o engraçado é o Jader Barbalho, que encaminhou pelo voto fechado, portanto, não aberto, mas na hora de votar, votou pela concordância da prisão, porque o Jader Barbalho, e na conversa das gravações feitas pelo filho do Nestor Severo, o Bernardo, fala-se também do Jader Barbalho, do Renan, esses que estão ali, fala-se em Fernando Collor, que seriam, e o Edson Lobão, seriam senadores que estão ali na boca da caçapa, né, que provavelmente poderão ser também presos, tal. E o Fernando Collor também é associado na conversa
ao banqueiro André Esteves, de que você vai falar, claro, sim, que também não é pouca coisa prender um dos homens mais ricos do mundo. E isso é interessante no caso, quando ele abandonado o nosso querido Delcídio e tal, e aí, quando começou a ver alguns problemas. Quando deu o voto aberto. Aí você achou que. Quando deu o voto aberto, aí, claro, duvido que com voto aberto. E por que você atribui? Pressão popular? Pressão, claro. Certamente o que os senadores receberam de mensagens, telefonemas, e muita gente ficou assistindo a sessão. A cobertura da imprensa foi determinante das redes sociais. O Brasil é outro. É outro, não dá mais para fazer aqueles. O Delcídio não sabia disso. Não, então, esse tipo de acordo, como o Lula estava tentando fazer, que é salvar o governo, ele é um gênio, acabou. Há um desgaste moral, ético do governo e dessa estrutura que sustenta esse governo que não se garante mais. As manifestações em março, abril e agosto não foram em vão. Elas continuam repercutindo. É como se fosse uma onda, né, que veio lá do meio do mar e está chegando à praia, que é o Brasil. Isso continua ocorrendo. Então, e as pesquisas? E as pesquisas mostram isso, reforçam. O governo continua um dígito, avaliação positiva e tal. Então, claro que cada um, na hora de votar, eleição municipal em 2016. Agora, eles precisam do prefeito que vai apoiá-los. Que vai apoiá-los em 2018. Então, todo esse cenário, e ouvindo aquelas gravações, não dá para sustentar, né? Porque eles estão falando em comprar o Supremo, como se eles pudessem comprar os quadrilheiros. Citando o nome de ministros, fala em Fachin, fala em Gilmar Mendes, aí o outro fala assim, não, é melhor quem vai falar com ele, eu falo ou peço pro Sarney falar, aí começam a citar vários, tal, ou o Michel, que é o Temer, será que não é melhor conversar? Aí você fala assim... Conversa de bandido. Conversa de bandido, porque toda a conversa era como obter o habeas corpus do Nestor Cerveró, para em seguida, olha a que ponto nós chegamos, para em seguida eles fugirem primeiro pensaram via Venezuela e de veleiro, tal, que seria uma coisa romântica, tal. Aí o outro fala, não! É um roteiro de programa humorístico. Vai pelo Paraguai. E aí o advogado diz o seguinte, eu já fiz isso com outros. A minha pergunta até quem são os outros, né? Eu já fiz, que era fugir pelo Paraguai, dali pega um jatinho, um Falcon, como eles falaram, e aí você vai até a Espanha sem escala, tal. E ele, como ele tem dupla cidadania, ficaria por lá. E receberia uma mesada de R$50 mil, aí tem aqui o papel. Aí entrou a história do André Esteves. E aí, aliás, só um parênteses, como registrou o Reinaldo Azevedo. Sim. O Delcídio, ele estava preocupado com a tornozeleira. O que fazer com a tornozeleira, que era das coisas que dificultava a fuga. Como se fosse impossível reconhecer o Nestor Cerveró, lembra? É verdade, muito bem lembrado. Realmente esconder o Cerveró não é tarefa fácil, tal, só para ultra profissionais. Agora, e nessa situação, aí quando entra a questão do André Esteves, do Banco PTG Pactual, nós estamos falando de um importante banco de investimento, feito milionário, que deu lá para a Universidade de Harvard 25 milhões para ser nome de uma sala, milhões de dólares, colocou o nome dele, com a placa evidentemente autoelogiosa. Eu quero ver como é que vai ficar a história da placa. Né? Aí entrou a questão, e aí começou a ver um meandro, uma relação, que eu falei, puxa vida, então o André Esteves estava na jogada, que foi favorecido no Petrolão, tem as questões que envolvem Angola, exploração de petróleo no Brasil, as coisas nebulosas que envolvem esse senhor, e aí é uma categoria nova, a burguesia petista, que é uma burguesia com características muito específicas, é a burguesia do capital alheio, né? Ela tem uma vinculação umbilical com o Estado, então você começa, quando vê o André Esteves, você começa a lembrar do Eike Batista, por tabela não só, e de outras grandes empresas, das campeãs, aquela história do BNDES, começa a ter uma relação que você fala assim, poxa, isso daqui tem coisa criminosa no meio. O projeto criminoso... De poder dito muito por Celso de Mello nos votos da ação penal 470. Sempre lembra isso, essa expressão. E essa expressão que virou quase que um conceito explicativo desses últimos 13 anos da história do Brasil, que não é um ato individual. Você tem uma concepção de governo, um modus operandi, e aí você começa a analisar tudo aquilo, e aí você fala, o Esteves está aqui, articulado com o Cerveró, mas aí você começa a puxar, ele estava articulado com o preso do dia anterior, né? Com o Bunlai. As implicações são... Claro, as coisas vão se interrelacionando numa teia de relações aí
A imprensa revelou, inclusive, hoje, que as relações com o Bunlai é porque o Bunlai teria vendido uma fazenda chamada, eu gosto dos nomes, Cristo Redentor. Né? Eles são religiosos. Eles são religiosos, eles falam com a maior facilidade. Eles têm muito respeito pelos 10 mandamentos. Tem respeito por tudo. O Bunlai anda com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com terço, com crucifixo, faz novena e vai à missa semanalmente. Quer dizer, e deu o nome de Cristo Redentor. Eles não, o Cunha não é Jesus.com, o nome da empresa. Os caras, eles não estão nem aí, eles são pessoas sem caráter. É o deboche. É o deboche aliás, absoluto. A ministra Carmen Lúcia registrou. Muito bem, que olha o escárnio. Do cinismo passaram ao escárnio. Por sinal, a grande fala de ontem é da ministra Carmen Lúcia, que realmente foi, ela conseguiu sintetizar a indignação do povo brasileiro, está de parabéns e tal. Agora, aí começamos a ver que o Bunlai vendeu a fazenda por um preço muito acima de mercado, 195 milhões de reais. 195 milhões de reais pela fazenda Cristo Rei, comprada pelo André Esteves. Aí você começa a perceber que tem outras relações desse dinheiro. Aqui esse dinheiro no final terminou. Aí apresentaram os 4 filhos do Bunlai e um deles, um rapaz chamado Maurício Bunlai, de acordo com a Receita Federal, ele teve um crescimento de patrimônio fabuloso num curtíssimo espaço de tempo. Tanto que eu sempre sugiro a essas pessoas que fazem essas coisas fantásticas que deveriam escrever um livro, né? Como vencer na vida, escrever. Ele, segundo a Receita, ele tinha em 2004 cerca de 3,8 milhões de patrimônio de reais. 3,8, isso em 2004. Pô, 6 anos depois, portanto, um pouco mais de um quinquênio, ele saltou de 3,8 para 95,3. Como é possível você ter 3 milhões, depois 95 milhões? O filho, o Maurício Bunlai. Mas não se assuste. 2 anos depois, veja, é PG, em progressão geométrica. E em 2 anos depois, os 95 milhões se transformaram em 273 milhões. Pô, mas esse rapaz é incrível, né? Então você começa a perceber... Enquanto isso, o pai erra todas. Você viu que nas entrevistas... Fiz esse negócio que não deu certo. Não consegui pagar o empréstimo. Quer dizer, o pai fracassa. E fica rico. O filho mais ainda. Então, aí entra em falência, não consegue pagar o BNDES. Aí tem que entregar, não. O etanol... Pede pro filho. É usina, o etanol, a política do governo, etc. O mesmo governo que ele sempre elogiou, o etanol... Mas espera, como é possível? Então é uma coisa que a gente sabe como é que funciona. Você pega dinheiro público, você entra em falência, mas antes você transfere os bens para os filhos, muito antes da falência e tal. E aí começa a enfiar o dinheiro em vários lugares, paraísos fiscais, compra dólar, ouro, etc. E todo mundo... E colocar em locais em que o sistema financeiro internacional não pega também, né? Você tem muitos aí que basta sair todo mundo sabe quem faz esse tipo de negócio. Então aí quando eu vi essa ligação, Esteves também com o Bunlai com a família do ex-presidente Lula, isso foi noticiado, tal, isso não é uma coisa que está se fazendo, isso é conhecido, e ele sempre se dizia amigo do presidente, a foto da entrada do Palácio do Planalto, passe livre. Então você começa a ver que é uma teia de relações, que você começa e todos derivados do petrolão, e o que chama a atenção é que a presidente da República não fez qualquer pronunciamento sobre o fato, que afeta diretamente, porque o Sr. Cerveró disse, na delação premiada, que ela sabia de tudo sobre Passadinha e tal. Não, e o preso do dia é o líder do governo. Líder do governo. E a Passadinha eles chamavam de Ruivinha, porque era toda enferrujada. Quer dizer, veja que ponto, é desfaçatez absoluta tal. Então, nesse sentido, quando você começa a perceber... E eu imaginei que o presidente da Petrobras, esse senhor Bendini, o petrolão é da Petrobras, segundo a Polícia Federal, no levantamento que ela fez, na auditoria, uma perícia, melhor dizendo, o desvio tenha sido de 42 bilhões de reais. 42 bilhões. Então, aí você fala o seguinte, o presidente da Petrobras tem que se pronunciar, né? Nada, não fala. O Bendini não fala absolutamente nada. Exatamente, ele assumiu, parece que a Petrobras foi criada no dia da posse. No dia da posse, né? Então, o que acontece? Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o processo contra a Petrobras está indo e vai tomar... Porque cada vez que aparece uma coisa dessa no Brasil, nessa situação, com essas prisões feitas pela justiça, isso chega aos Estados Unidos e tem também a colaboração entre as justiças e tal. A Petrobras vai tomar uma pancada histórica. E enquanto isso, e isso é uma coisa que nós sempre insistimos, que é esse segundo ponto, o governo não consegue nem controlar a economia, como não consegue controlar Curitiba, a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato continua com as investigações, continua desenvolvendo os processos e as condenações.
que as pessoas esquecem. Agora, na primeira semana de dezembro, tudo indica, portanto, estamos quase chegando lá, vai ser um momento do julgamento do Marcelo Odebrecht, da maior empreiteira do Brasil. Exatamente. Ele deve pegar, Augusto, uma condenação, assim, exemplar, né? Regime fechado. Regime fechado. Aí está acontecendo um fenômeno que difere, vamos sempre comparar com a ação penal 470. A ação penal 470, no seu julgamento em 2012, né, que é o mensalão. Que é o mensalão, né, que começou em agosto de 2012, o julgamento, se estendeu depois por cerca de 2 anos, os réus, a princípio eram 40, depois diminuiu, mas a princípio era... Contrataram grandes escritórios de advocacia, super famosos, muito conhecidos, que teriam cobrado fortuna. Por exemplo, segundo a época foi divulgado, o Márcio Tomás Bastos, que defendeu a senhora Cátia Rabelo, dona do Banco Rural, teria recebido 15 milhões de reais, e assim por diante. Quer dizer, honorários realmente fabulosos e tal. Então você precisava ter esse para segurar, para defendê-los. Não adiantou nada, porque a grande parte... Cátia Rabelo, por exemplo, pegou 16 anos, né? Marcos Valério, 37. Os grandes escritórios acabaram fracassando, mas continuam atuando aí nas grandes ações aí que a gente ao menos ouve falar de alguns advogados bastante conhecidos. Dessa vez em Curitiba fracassaram e tomaram uma derrota que tem de ser lembrado. Ou seja, as condenações feitas agora até e as tentativas fracassadas de impugnação das ações do juiz Sérgio Moro, e não foram 1, 2 tentativas, foram várias e todas eles perderam, mostram que aquele escudo que era usado em circunstâncias como essa, com graves acusações de desvio do recurso público, se usava o grande escudo que eram os escritórios. Isso tem fracassado. Evidentemente, ninguém está dizendo que os escritórios todos são malévolos, fazem isso. Não, mas é uma constatação empírica do fato, ou seja, e a ação penal 470 do processo mensalão mostra isso. E não só, mas principalmente. Agora isso deu absolutamente errado tal. Então as condenações de primeira instância continuam, presos, tem presos que a gente esquece. Que é a figura mais emblemática dos últimos 13 anos no Brasil do que o José Dirceu? Está completamente esquecido. Foi lembrado no Congresso da Juventude. Da Juventude do PT. Guerreiro do povo brasileiro. Nem ele lembra disso. Nem lembra, não. Delúbio, Vacari, Genuíno, João Paulo, são 5, é o quinteto, né, de guerreiros do povo brasileiro que estavam naquela faixa. Ninguém lembra, esqueceram do José Dirceu, ele está mofando. E agora o que vai acontecer é que ele também vai ser condenado no Petrolão e mudou o regime, tudo indica que vai mudar o regime dele na condenação do mensalão. Isso está com o ministro Barroso e tal. Então o que vai acontecer é que ele vai ficar um bom tempo preso. Ele dizia que não tem problema, ele é cadeiro. Ele já admite que não sai mais. Não sai mais. Então, o Vacari já pegou condenação também pesada, 15 anos, então, e de um dos processos. Então a tendência é que as condenações continuem lá. Agora, a questão toda, com esse marco que foi o dia 25 de novembro, e é um marco, porque quando a primeira turma, o Teori Zavascki, a segunda turma, desculpe, quando o Teori Zavascki pede, e é dada a gravidade do fato, pela primeira vez, Augusto, na história do Senado e da Câmara, mas vamos falar do Senado, desde quando o Parlamento foi aberto. Quando o Parlamento foi aberto, 1826, até hoje, em 2015, nunca tinha ocorrido um fato desse. Estava disposto na Constituição, era a primeira vez. Teori tomou uma decisão monocrática, mas aí ele fez um ato absolutamente correto. Ele levou a segunda turma, que é responsável pelo processo aí do Petrolão, e por unanimidade eles decidiram para manter a decisão do Teori Zavascki. E ali houve a manifestação da ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, que faz parte da segunda turma. Eu ia te perguntar, nesse final da nossa conversa, Vila, qual teria sido o fato mais importante neste 25 de novembro, tão cheio de fatos importantes? Foi a prisão em si, foi. Por ser um senador no exercício do mandato. E um líder do governo. Queria que você encerrasse esta nossa conversa falando sobre isso. Eu acho que o grande fato, mais do que Bunlai no dia anterior, mais que o André Esteves no dia 25, o grande foi Delcídio Amaral, pelo significado. É o líder do governo do PT, é um senador em 2 mandatos do PT, foi candidato derrotado ao governo do Mato Grosso do Sul, foi da Petrobras, né? Tinha relações muito próximas, e como líder do governo, evidente, com a presidente Dilma, propagava aos 4 ventos que tinha relações muito boas com o ex-presidente Lula. E você chegar a essa situação, com todos o que foi dado como flagrante, né? As denúncias gravíssimas, as acusações que pesam sobre ele e tal, o grande fato foi o marco, né? Inclusive, hoje mesmo, a gente já percebe o governo plantando na imprensa notícias favoráveis ao governo. Uma delas
o governo está temeroso que Delcídio Amaral, senador, líder do governo no Senado, possa falar mentiras sobre o governo. Mas a gente não sabe se ele vai falar. Segundo o que ele vai falar, se são mentiras ou verdades, né? Ou seja, há um receio de que, claro, quando for apresentado a ele, começar o início da investigação, ele sabe muito bem, deve ser orientado pelos seus defensores, que as acusações que vão pesar para ele são muito graves, né? De corrupção ativa, corrupção passiva, até precisa haver formação de quadrilha, falsidade ideológica, aí vai um negócio, evasão de divisas, a colaboração de fuga, a questão de tentar impedir a ação da justiça. Olha, o que dá, ele pode pegar uma pena severíssima tal. Então, provavelmente, se ele perceber pelo desenho, isso não vai ser imediato, claro, do cenário, que ele pode entrar numa situação, pode pegar uma pena severa e passar anos preso. Se ele abre com uma possibilidade de delação primeiro, o Nestor Severo, todo mundo falava que não ia fazer delação. E está fazendo. E está fazendo. Aí a situação do governo fica intolerável. Ou seja, aquela possibilidade que já tinham desenhado, porque é incrível como desenho... É isso que eu queria que você dissesse. Quais são as consequências? As consequências é que o impeachment volta ao primeiro plano. E o impeachment estava indo para dentro do cenário, ali do palco, estava indo um pouco atrás. Inclusive a iluminação não pegava bem o impeachment, porque ele estava ficando um pouco atrás da iluminação e tal. O que aconteceu? Esse fato, e a política é de um dinamismo incrível, e ela nesse sentido é imprevisível tal, né? Acontece fatos que a gente não espera tal, né? Recolocou a questão de impeachment, porque a participação da presidente, segundo os depoimentos, segundo o que é revelado para a imprensa, é importante sempre destacar que ela teria tido conhecimento de toda a negociação de Pasadena, e a negociação de Pasadena é um escândalo, porque todo mundo sabe que ela não valia aquilo, etc. tal, que ela foi comparada por quase 20 vezes o valor, os negócios ruinosos, que você faz um negócio para perder, né, como foi denunciado por Veja nessa edição, no caso de Angola, você faz negócio para perder, para daí desviar dinheiro, quer dizer, coisas que quando você lê e vê os fatos, às vezes você fala assim, mas a que ponto nós chegamos? Porque quando se falava em Mar de Lama antigamente, 1954 e tal, o que tinha de Mar de Lama? Não tinha nada. Tinha provavelmente uma fazendinha, uma estância. De uma fazenda. Pelo Gregório Fornado, sem que o Getúlio soubesse que era o Manuel, um dos seus filhos, o Maneco, etc. tal, papá. E era uma estância pequena, porque as propriedades do Rio Grande do Sul eram propriedades pequenas tal, e que o presidente não tinha conhecimento. Pô, aquilo. As proporções, nós perdemos o senso das coisas. Por isso, quando o Gilmar Mendes com propriedade diz, olha, eu falei, escrevi até um subtítulo do meu livro sobre o Mensalão, o julgamento do maior escândalo da história política brasileira, o desejo, tem de rever, viu? Vai sair logo uma outra edição ampliada tal, tem de rever. Antes do Petrolão, tem de lembrar que o Petrolão estragou meu título. Maior escândalo. E por que o Petrolão? E quando ele falou, olha, aquela casa de José de Pequenas Causas porque os valores que eles falam de desvio são valores maior escândalo da história. Da história. Matéria de valores não tem comparação. Não tem. E o governo estava conseguindo se sustentar daquele jeito. Tal. Agora as acusações pesam sobre o Poder Executivo e pesam sobre figuras de extrema influência no Senado e na Câmara. Eduardo Cunha não deve estar dormindo tranquilo, ou já dorme de roupa. Pronto, né? Provavelmente até de sapato. E vários parlamentares. E vários senadores estão realmente se preparando para ir presos. Porque, pelo que indicam os rumos das investigações, o Delcídio não vai ficar sozinho. Perfeito. Vila, muito obrigado por mais essa conversa tão esclarecedora. Termina aqui o Sem Edição com Marco Antônio Vila. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Até lá.